Bom, começamos nesse momento a nossa aula. Hoje é dia 29 de abril, são 10h47. A partir dessas explicações que eu já dei sobre o currículo Lattes, alguém me pergunta se esse Lattes só é usado para quem quer trabalhar em pesquisa. Mais ou menos, Natália. Ele era assim no primeiro momento, pesquisadores, inclusive a organização dele é separada em dois grandes grupos. Os que são doutores e os que não são doutores. Os que não são doutores são doutorandos, mestres, mestrandos, especialistas, especializandos, graduados, graduandos, estão todos no mesmo bloco. Ou seja, ele é muito focado em quem é pesquisador. Mas hoje, com a virtualização do mundo, o ideal é que qualquer profissional acadêmico, tal, você está no mundo acadêmico, você está aqui pesquisando, você vai fazer uma monografia para terminar o curso. Certamente você não vai parar. É muito difícil que a gente pare de estudar no 10º período e consiga se realizar profissionalmente. A nossa escolha profissional, especialmente a psicologia e outros campos também, exigirão que a gente estude para o resto da vida. Pode parecer uma condenação para alguns, mas é aquilo que você escolheu, né? Então, ter um Lattes, ele digamos, eu espero que todos os alunos do 10º período tenham um Lattes e que o Lattes esteja atualizado. No Lattes cabe, inclusive, não só as palestras que você deu, como cabe, inclusive, as palestras que você assistiu. Tem menos peso, mas ela já vai ali engordando o seu Lattes. Por enquanto estudante, o seu Lattes vai ser fininho, vai ter lá as coisas que você conseguiu fazer, os seus estágios, as atividades que você participou. Tudo isso você tem que guardar certificado e colocando no seu Lattes. Eu estou falando o Lattes real. Esse aí, fantasioso, que a gente está criando, é onde você quer chegar, né? Onde eu espero que em 2040 você esteja. Que você olhe para aquele currículo de 2040 e diga, não, aquele saudoso professor que já nos deixou. Espero que não, mas quem sabe, né? Até 2040 muita coisa vai acontecer. Bom, então, eu convidei vocês para hoje a gente entrar na segunda parte da nossa disciplina. Se durante o primeiro momento da nossa disciplina nós fomos visitando as abordagens teóricas, mesmo que de maneira superficial, mesmo que de maneira ainda, digamos, panorâmica, como eu falei, né, um voo panorâmico, falamos um pouquinho de psicanálise, de behaviorismo, de Gestalt, entendemos a existência da psicologia analítica ali do Jung, falamos do existencial humanismo e das muitas contribuições, e falamos até do Reich também um pouquinho, e deixamos de falar de muita coisa. Mas já deu para vocês uma primeira panorâmica dessa diversidade teórica que existe, que reside na psicologia ou que atravessa a psicologia. Porque a gente já viu que alguns desses conhecimentos não são específicos só da psicologia. A psicanálise, por exemplo, ela atravessa fortemente, impacta fortemente a psicologia, mas ela não é, estrito sensu, interna da psicologia. Ela não é exclusiva da psicologia. O próprio Freud era médico. E hoje você tem, praticando a medicina, vários não psicólogos, né? Vamos falar sobre esse assunto. A Silvia perguntou isso algumas aulas lá atrás. A gente vai começar a falar sobre esse assunto a partir de hoje. Então, a segunda parte da nossa matéria é sobre as práticas da psicologia. Nós vamos começar agora a falar o que o psicólogo faz, como faz, né? E o tempo todo nós vamos estar articulando a primeira parte com a segunda parte. Porque nós não fazemos de qualquer maneira. Nós fazemos baseando-nos em preceitos teóricos, aqueles 3 pilares que eu falei, né? Teoria, prática e ética. Elas estão articuladas entre si.
Eu estou separando didaticamente, porque senão ficava confuso a gente ver tudo ao mesmo tempo. A primeira parte a gente falou de teoria, né? Agora nós vamos falar de prática. Pode falar sobre a diferença entre estrito e lato? Posso, inclusive, Ju. Isso está nas nossas pós-graduações. Você deve ter ouvido falar em pós-graduação stricto sensu e pós-graduação lato sensu, né? A stricto sensu, ela é mestrado, doutorado. A lato sensu são as especializações, os MBAs, que são meio especializações. Em ambos os casos, como uma pós-graduação, você tem que primeiro ter terminado a sua graduação. Quase sempre essas pós-graduações exigem isso. Tem umas que são meio cambalás, que você pode ir fazendo paralelamente, mas depois você faz os créditos, não sei o quê. De uma maneira geral, o próprio nome já indica, se é uma pós-graduação, você vai fazer assim que você terminar a sua graduação, que é o que você está fazendo agora. A faculdade de psicologia, ela é uma graduação, que são 10 períodos, 5 anos, né? Quando você terminar, formado, então você está apto a entrar no campo das pós-graduações. E você pode ir por um caminho ou por outro. Ou pode ir primeiro para um, depois para o outro. Normalmente, algumas pessoas, especialmente quem está recém-formado, muitas vezes elas decidem entrar numa especialização, que é lato sensu. Tem um valor de diploma menor, normalmente é uma duração bem menor, um ano e pouquinho, e ao final você tem que apresentar uma monografia também, assim como você fez na graduação, uma monografia de especialização. Se você não quiser, você não precisa fazer especialização, você pode ir direto para o estrito sensu. E aí você faz, por exemplo, aí tem primeiro mestrado, depois o doutorado. Mestrado são 2 anos, doutorado são 4. Na época que eu fiz mestrado eram 3, né? Mas eu sou das antigas. Depois isso foi realinhado. Então, o mestrado normalmente tem uma prova, um processo seletivo, que é um processo rigoroso, com apresentação de pré-projeto, muitas vezes tem prova de idioma, inglês ou francês, em alguns casos outras línguas, entrevista, e aí você ingressa no programa. As regras elas diferem de programa para programa. O que eu estou chamando de programa? Dentro de uma universidade, você tem que chamar um programa de pós-graduação, por exemplo, o que eu fiz? Chama-se Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, da UERJ. Ele é um programa de mestrado e doutorado. E tem também o pós-doutorado, depois eu falo para não confundir vocês. Então, você faz a prova, era um processo seletivo, na época que eu fiz, você escolhia o orientador, isso é uma coisa importantíssima, depois já cursando. Depois do primeiro ano, você fazia isso. Atualmente, o programa mudou as regras. Você, no processo seletivo, você já diz, eu quero ser orientado pelo professor fulano de tal. Então, você já no processo disputa, e ele tem, digamos, 2 vagas de mestrado para esse ano. Se tem 10 candidatos, tem 20 candidatos, tem 30 candidatos, os 2 que tiverem o primeiro e segundo lugar são os que vão entrar no mestrado. São 2 anos de mestrado. Ao final, você tem que defender publicamente uma dissertação. Quando você termina o mestrado, hoje em dia mestrado é rito de passagem para o doutorado, eu vivo dizendo isso para os mestrandos aí que eu participo de banca, especialmente os melhores, né? Siga em frente. Aí ele vai se candidatar ao doutorado. Doutorado, no nosso caso lá do programa, nem prova mais tem. É projeto, prova de inglês e francês, são 2 idiomas, e entrevista. O doutorado é o dobro do tempo, são 4 anos. Espera-se um trabalho bem mais consolidado, com um pesquisador bem mais experiente. Ao final, você faz uma defesa pública de uma tese. São 5 membros na banca, no mestrado são 3, até 3, pode até ser 4. No doutorado tem que ser 5, né? E você ganha o título de doutor. E isso te abre caminhos para ser pesquisador, para conseguir, inclusive, na época que existia, né, Silvia, verba para pesquisa, essas coisas. Então, mesmo pessoas que estão no mundo dos negócios, eles pegaram especialização e começaram a chamar de MBA, que é uma especialização, enfim,
metida besta, mas em termos oficiais é uma especialização. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre os caminhos que existem quando você terminar a faculdade. Um deles, por exemplo, que se abriu muito para vocês, na minha época não tinha, são as residências nos hospitais. Residências, inclusive com uma bolsa, que você fica 60 horas por semana, não falei enganado não, 60 horas, da UERJ, por exemplo. E você tem uma bolsa de R$3.300, são 2 anos. Você tem, paralelamente, uma especialização que você está fazendo, mas você tem uma prática muito grande, você atua muito fortemente. É um espaço, digamos, que tem um dos espaços abertos. Uma outra possibilidade que existe, depois de formado, é você fazer uma formação. A psicanálise, por exemplo, tem muito isso, você entrar numa escola de formação, que é ligado aos diversos grupos de psicanálise. Depois eu posso explicar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso, para a gente não desviar muito o assunto. Na verdade, nós não estamos desviando, nós estamos falando de um assunto que tem muito a ver com a prática, né? Estava pensando na residência, depois do corona dá até um frio na espinha em pensar em entrar em um hospital. Lízia, depois do corona muita coisa vai acontecer, mas é um espaço, olha só, os meus melhores alunos, ou grandes alunos, partiram para a residência, uma residência com 10 vagas e 300 candidatos de todas as universidades, gente preparada. No ano retrasado, por exemplo, a Veiga, na UERJ, fez o primeiro lugar e o terceiro lugar. Isso depende muito, portanto, da formação e do interesse de cada aluno, né? A gente aqui tenta dar as ferramentas, mas cada um vai seguindo na sua formação. E essas pessoas estão muito bem. Tem gente terminando a residência agora, estão envolvidos, estão com medo, evidentemente, estão envolvidos lá no esforço que o Pedro Ernesto, que é no UP, né? No Hospital Universitário Pedro Ernesto. Você tem em Niterói, na UF, a UFRJ tem, o Pinel tem uma residência muito interessante em saúde mental, e por aí vai. Então, é verdade essas coisas todas que estão dizendo, do medo tal, de trabalhar diretamente com essa população de hospital. Primeiro que vai passar, né? E segundo que é um espaço de extrema aprendizagem. Porque, por exemplo, lá no UP, os estudantes da residência, né, as pessoas que são psicólogos formados, mas que estão ali num processo de residência, eles circulam por vários serviços. Então, eles podem atuar na psiquiatria, aí depois eles vão atuar no NESA, que é sobre saúde do adolescente, depois eles podem ir para o núcleo da terceira idade, ou seja, eles podem ir para a cirurgia cardíaca, e tem outros espaços sendo abertos, né? Residência é depois da graduação, tá, Iene? Assim que você termina a graduação, normalmente, porque eu não vou mais entrar numa residência para trabalhar 60 horas, não tenho mais tempo na minha vida para isso. Mas se eu tivesse 25 anos e tivesse me formado recentemente, eu certamente muito entrar numa residência, porque isso, além de abrir a nossa cabeça, além da gente aprender muito com a prática, isso é um currículo maravilhoso, né? Quem passou por uma residência e saiu vivo dela, passa por quase tudo. Então, são possibilidades. É hora de começar já a sonhar com o futuro, pessoal. Não é esperar o 10º período para começar a pensar nisso. É a partir de agora que a gente vai sonhando com isso. Dentro do possível, eu vou me sentir mais realizado como professor se eu conseguir estimular vocês a refletir de maneira madura, adulta, como todos são, sobre o que vocês vão fazer no futuro. Para não chegar, terminar e falar, estou com o diploma na mão. E agora, hein? Não pensei o que fazer. Porque o diploma, ele é só uma transição. Raramente você termina a faculdade e dali você está pronto. Raramente eu estou sendo gentil, né? Eu acho que não está nunca. Você vai estar sempre precisando estudar mais. Após a graduação pós-clínica, pode. O nosso diploma é de generalista. Assim que você termina a graduação, oficialmente você pode fazer tudo. E ao clinicar, Jussara, isso não há contradição. Te abre mais ainda a necessidade ética de continuar estudando. Porque você vai estar lidando diretamente com vidas, você vai estar lidando diretamente com pessoas ali
em produção de acontecimentos, né, trazendo as suas questões para você. E isso vai te exigir, por exemplo, digamos que você se interesse muito, Jussara, por atender crianças. A faculdade não vai te dar todas as ferramentas. Quem atende criança, você vai olhar o currículo da pessoa, ela já fez 500 cursos sobre infância. Técnicas de atendimento, a questão de traumas em infância, a infância e não sei o quê, cursos de curta duração, cursos à distância, cursos longos. Fez eventualmente um mestrado sobre esse assunto, pesquisou, abre um leque, exatamente. Tá? Você vai e tende a se especializar cada vez mais. Então, eu, por exemplo, hoje recebo muito comunicado de cursos interessantíssimos, mas que eu digo, isso não está dentro da minha perspectiva profissional. Eu não posso fazer tudo. Nós não podemos fazer tudo. A gente faz escolhas na vida. E eu fiz algumas escolhas. Então, tem coisas que eu acho super interessantes, que eu digo, que bacana, né? Mas eu fui por um outro caminho. Cada um vai encontrar o seu caminho. E todo caminho dentro da psicologia, pessoal, é um caminho legítimo. Isso é uma coisa importante da gente pensar aqui. Então, o texto que a gente está começando a ver hoje, eu nem vou entrar tanto nele hoje, vou entrar muito na semana que vem, até para dar chance de algumas pessoas que se atrasaram, que eu sei como é, tem gente que ficou de ler, mas que esqueceu. O texto é esse aqui, gente. Ó, tá lá no Drive há muito tempo, há anos está no Drive. A diversidade das práticas psicoterápicas. E eu começo falando sobre... Então, na semana que vem eu vou entrar nas linhas do texto. Quem não tiver lido vai ficar boiando. Mas hoje eu vou entrar, vou dar um panorama, vou resvalar em questões que estão no texto, mas vou para um panorama mais amplo e mais geral. Eu começo com esse nome, que para alguns pode ser um nome curioso, né? Psicologia clínica. Professor, por que o senhor está chamando de psicologia clínica? Por que não chama de psicoterapia? Poderíamos. Por que não chama de análise? Qual é a diferença? Tem alguma diferença entre psicologia clínica, psicoterapia, terapia, psicanálise, análise? É tudo a mesma coisa? São sinônimos? Olha, a grosso modo, no senso comum, a gente pode dizer que é quase sinônimo, que a gente usa de maneira indiferenciada. Mas aqui para nós vai ter diferença sim. Por exemplo, esse conceito psicoterapia. Terapia da psique, terapia psicológica. A palavra terapia quer dizer tratamento, qualquer tipo de. Não só psicólogos fazem tratamento. Na área da saúde, só para pegar uma parte, está cheia de profissional fazendo terapia. Por exemplo, tem uma profissão, tem até na Veiga, esse curso chamado fisioterapia. Um cara tem diploma e vai trabalhar como fisioterapeuta, claro que todos já ouviram falar em fisioterapeuta, mas que não é o foco da psicologia. Falar em terapia, você está falando de qualquer tipo de tratamento. Quando a gente fala em psicoterapia, nós estamos especificando uma terapia que está relacionada a essa coisa da psique, como eu disse. Mesmo em torno desse conceito, tem muita polêmica sobre, por exemplo, médicos podem também clinicar. Inclusive, eles inventaram, de certa maneira, essa ideia da clínica, né? O psiquiatra, ele pode ou não atender? O que ele faz é, de alguma maneira, um processo psicoterapêutico ou não? São questões. Mas antes de eu entrar nessas discussões mais concretas, eu quero seguir essa discussão das nomenclaturas, porque elas dizem sempre coisas. As nomenclaturas, elas sempre apontam para caminhos. Por que a gente está preferindo falar em clínica? Entendam aqui que clínica não é um lugar. O senso comum fala em clínica. Eu fui na clínica, passei mal, fui na clínica. Me deram clínica, você imagina um lugar com cadeira, com janela, com gente. Clínica. Minha clínica, você imagina um lugar físico. Não imagine dessa maneira. Clínica, aqui para nós, é uma prática, que inclusive você coloca em verbo.
eu encontro com vocês antes de 2040, encontro com vocês em 2020 e poucos, e pergunto assim, e aí, Lívia, você está clinicando? Você não vai dizer, não entendi sua pergunta, professor. Como assim? Você vai entender perfeitamente. Ah, claro, não, professor, não estou clinicando, não. Estou trabalhando na psicologia, com psicologia jurídica tal, ou sou pesquisador. Ou sim, professor, estou clinicando. Aí a minha pergunta seguinte vai ser, estou curioso, Lívia, com que abordagem você está clinicando? Você diz, ah, professor, eu estou trabalhando com TCC. Pode ser que as pessoas que estejam do nosso lado não entendam nada da nossa conversa, mas eu e você, Lívia, vamos entender perfeitamente. Eu vou sair dali dizendo, bom, minha ex-aluna Lívia se formou, está encantada com o TCC, está trabalhando com isso no consultório e está atendendo pacientes. Por que eu não usei psicoterapia, apesar da própria matéria do jornal usar esse conceito psicoterapia? Eu não usei por respeito à diversidade da psicologia, como a gente vem falando aqui desde o começo do semestre. Tem gente na psicologia que não gosta do conceito psicoterapia e não usa. Eu estou falando dos psicanalistas. Eles, se você está em análise, está sendo atendida por um psicanalista, e você termina a sua sessão e diz assim, puxa, muito obrigado, muito obrigada. Nossa, a terapia hoje foi muito boa. O seu psicólogo clínico, o seu psicanalista, se ele for psicólogo, né? Ele pode até entender que você está elogiando, mas ele vai dizer, puxa, o que eu faço aqui não é terapia. Não sei por que ela falou dessa maneira. Os psicanalistas não gostam desse conceito e não acham que o que eles fazem no consultório possa ser denominado psicoterapia. Tá? Só para vocês entenderem. Então, como eu quero incluí-los também, quero incluir todo mundo na psicologia, se tem gente na psicologia que não gosta desse nome, eu prefiro um nome que seja, digamos, universal. O nome psicologia clínica ou prática clínica, ela é aceita por todo mundo, pelos psicanalistas, pelos behavioristas, pelos gestalterapeutas, por outros existencial humanistas, pelos junguianos, todo mundo topa esse nome, ele é guarda-chuva. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses cursos, essa coisa da psicanálise, tá, Taene? Para a gente não se perder. Professor, existe alguma linha teórica que seja, de certa forma, mais difícil de ser aplicada na área clínica? Não. Isso aí, a princípio, não. Todas elas, de alguma maneira, têm a sua aplicabilidade. O difícil, a gente tem que entender que isso está chamando de difícil, né? Todas, de uma certa maneira, todas têm uma relação. Então, a dificuldade muitas vezes está em você. No que você gosta, como é que isso se realiza ali na prática. E todo mundo que defende uma abordagem acha que a sua é a mais eloquente, a que funciona melhor. É óbvio, né? Evidentemente, né? Então, por que os psicanalistas não gostam desse conceito psicoterapia? O que eles dizem que eles fazem dentro do setting terapêutico? Ou dentro do espaço clínico? O que acontece ali? O que acontece ali, para eles, é psicanálise. Ou análise, tudo bem. Uma abreviação. Qual é a diferença? Eles dirão que a diferença para eles é entre análise e psicoterapia, que eles julgam que outras abordagens até podem fazer psicoterapia. Eles é que não fazem. Eles julgam que não fazem por uma diferença interessante. Está inclusive no texto isso, que eu pedi para vocês lerem. Vocês sabem qual é a diferença? O que é necessário, fundamental para um psicanalista para que aconteça a análise? Vocês sabem? Escrevam aí para mim. O que precisa acontecer para que role a análise? Silêncio na arquibancada. Opa! Transferência! Exatamente. Daí, me esqueci o nome. Isso aí. Transferência. Conversar, todo mundo conversa, Jaqueline. Troca, todo mundo troca. Transferência não é só a psicanálise que tem. Tem outras abordagens que, inclusive, de alguma maneira, entendem a existência da transferência. Mas só na psicanálise a transferência
ela é condição para análise, condição sine qua non, sem a qual não, e ela é analisada. Ou seja, para que aconteça um processo de análise, literalmente falando, análise não é quando o cara entra no consultório do outro e fala: qual é o seu nome? Vamos lá, qualquer um de vocês aqui. Oi, Jaqueline. Tudo bem? A senhora é psicanalista, né? Tudo bem, eu sou Marcelo. Bom, apertei sua mão, transferi. Não é dessa forma, apertei um botão, transferi. A gente viu lá na... Vamos voltar à parte teórica, que não é assim que acontece. A transferência, esse depositar uma carga afetiva em relação ao analista, ele pode ser muito rápido, ou ele pode demorar 2 sessões, 3 sessões, 4 sessões, 5 sessões. Enquanto não acontece a transferência, enquanto o analista não entende que a transferência se deu, não há análise ainda acontecendo. Tem sessões, você tem diversas entrevistas individuais acontecendo. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, até que em algum momento o paciente dá sinais de que está transferido e o analista diz: pode deitar no divã. O deitar no divã, em vários casos, significa que você entrou em análise, que você está em transferência. E ali está começando a parte, digamos, do filé mignon do seu tratamento. E se não acontecer a transferência depois de 3, 4, 5 sessões, pode até se dissolver. Pode dar exemplo desses sinais, Marcelo? Posso, Silvia. Eu não sou exatamente um psicanalista, mas eu trabalho na perspectiva do inconsciente. Eu não quero nem falar muito da minha prática, porque ela mistura coisas que vocês não vão ver esse semestre. A gente fala sobre isso em outro momento. Mas eu trabalho com essa ideia da transferência também. E aí eu dei esse exemplo aqui de uma paciente que disse que estava sonhando com o pai dela. Que aí ela falou assim: engraçado meu sonho, eu estava sonhando com meu pai. E o pai morto, olha só, ainda tinha essa carga, assim, o pai morto. E o pai estava ali falando com ela, e ela estava assim, ajoelhada, olhando para o pai. Daí ela vira para pegar uma coisa, quando ela volta, não é mais o pai, sou eu olhando para ela e dizendo coisas. Ela falou: que engraçado, né? Você estava no lugar do meu pai. Que coisa, né? Que incrível, né? Inimaginável, não é mesmo? Isso é sinal de uma forte transferência, uma transferência paterna, né, Silvia? Então, essa confiança absoluta que é depositada no analista é o sinal para ele de que o processo de análise vai começar. É como se antes o avião tivesse solo, taxiando, sabe aquela coisa do avião procurando a pista para levantar voo, mas ainda não levantou, já está em movimento. Tem alguma coisa acontecendo, mas ele não voou, concordam? Vocês não estão voando. Ele está andando, mas está em solo. Até que numa hora ele pega velocidade e levanta voo. Digamos que quando a transferência acontece, a análise levanta voo, ela começa a acontecer e várias coisas começam a seguir. Então, para o psicanalista, o que ele faz não é psicoterapia. O que ele faz ali é análise. Por isso que essa palavra psicoterapia, ela agrada a muita gente na psicologia, mas não a todo mundo. Agora, o conceito clínica é um conceito aceito por todo mundo. Por isso que eu prefiro, por isso que eu uso mais. O paciente demonstra receio sobre o julgamento do analista. Também é transferência? Pode ser, depende aí do contexto, né? Conheço um caso que a pessoa em análise sonhava com o analista ao telefone o tempo todo, pedindo para ela esperar. Pois é, né? Quando começa a sonhar com o analista, quando o analista entra no sonho, as transferências... Júlia Pacheco. Tantas coisas fazem sentido para mim, tantas coisas fazem sentido para mim, como nas suas aulas, meu Deus. Ó, transferência, viu, Júlia? Você acabou de transferir comigo aqui, ó. Deita aí no divã, vamos começar. Tô brincando. Mas a transferência ela não acontece só
na análise. Segundo Freud, se há duas pessoas em convivência, provavelmente tem relações de transferência ali. Nem todas transferências positivas. Às vezes, eu nem quero entrar muito, porque senão a gente vai ficar aqui só falando de psicanálise, eu não quero isso. Mas, às vezes, a transferência ela tem que ser positiva, ou seja, uma transferência que ajude, que seja um combustível, que o analista possa usar aquela transferência do paciente em relação a ele a favor da análise. Às vezes, a transferência é negativa. Eu olho para você e lembro daquela minha mãe severa, muito má, que me castigou muito. Isso pode ser se for uma transferência negativa, isso vai emperrar a análise, não fazer com que ela ande. Provavelmente não vai funcionar. Então, outras abordagens também podem até levar em consideração a transferência, mas é a psicanálise que leva a isso como condição sem a qual não há análise. Então, eles têm lá a polêmica entre eles, e a gente usa essa ideia da psicologia clínica de forma ampla, da prática clínica, que agrada a gregos e baianos, como diz o outro, não só troianos. Bom, essa palavra clínica, inclusive, ela vem lá do grego, do inclinar-se. O clinicar é uma derivação de uma palavra grega, quer dizer inclinar-se, que é essa coisa que os médicos fazem, né, nos leitos dos seus doentes, em que ele chega para fazer a visita e se inclina sobre o doente para melhor examiná-lo. Daí vem essa expressão original. Não, quis dizer no processo de análise, porque eu nunca entendi ter que fazer sessão no divã. Eu vou explicar daqui a pouco essa coisa do divã, tá? Se não seja por isso, a gente explica. Inclusive, eu não acho que o divã tem que ser uma camisa de força, não. Tá? O divã não tem que ser assim, obrigatório, mesmo para o psicanalista, isso é um debate. Daqui a pouco a gente fala, de volta a isso, tem muito assunto sobre isso. Como eu disse a vocês, agora a gente está falando de questões práticas, né? A gente começa a entrar no funcionamento da nossa profissão. Muito bem. Então, a medicina já falava em clínica. O Freud é o primeiro, no aspecto mais psi, a pensar na questão da clínica e do clinicar. É o que ele fazia com as pacientes quando ele volta da França, depois de ter encontrado Charcot, e ele começa o trabalho clínico dele no seu consultório. Ele está, enfim, ajudando a construir esse processo. Por enquanto, a psicologia que estava surgindo com Wundt, aquela coisa toda que vocês já viram aqui em História da Psicologia, ainda não tinha uma prática clínica. O século XX, pelas suas transformações, terá um impacto enorme nessa ideia da psicologia associado com o consultório, com a clínica, com a prática clínica, né? O século XX ajuda a inaugurar essa relação direta que o senso comum todo faz. Inclusive, é difícil para a sociedade enxergar o psicólogo para além da clínica. Todo mundo, a família de vocês, quando vocês disseram que iriam estudar psicologia, certamente eles falam, aí vai atender um maluco atendendo outro maluco, aquelas coisas, aquelas piadas que as pessoas fazem achando que são as únicas que fazem, né? Freud explica. Freud deve ser o pai da psicologia. Não, não é. É da psicanálise. A psicologia é o Wundt, é outra história e tal. Então, mas evidentemente que houve... A clínica é maravilhosa, a clínica é um campo incrivelmente fértil, mas ele é apenas um campo, uma das possibilidades de atuação do profissional de psicologia. Há muita vida na psicologia para além da clínica. E assim que a gente acabar de ver a clínica, que algumas aulas, a gente vai começar a falar de outras possibilidades de prática na psicologia, como a psicologia jurídica, como a psicologia hospitalar, como a psicologia comunitária, como a psicologia organizacional, como a psicologia esporte, por aí vai. Inclusive, houve uma mudança no Brasil no perfil do profissional de psicologia. Na época que eu comecei a fazer psicologia, há 35 anos atrás, basicamente só existia a possibilidade do sujeito ser terapeuta, psicanalista,
A clínica, o consultório privado, era o caminho para 98% das pessoas que se formavam se fossem atuar em psicologia. Já existia uma outra possibilidade, já existia alguma coisa no direito, já existia alguma coisa de psicologia escolar, já existia alguma coisa de hospitalar, mas era muito incipiente. Para vocês terem uma ideia, se o sujeito resolvesse trabalhar em um hospital psiquiátrico, ele trabalharia quase como um ajudante do psiquiatra, porque ainda era uma lógica manicomial, fechada. Mas o mundo mudou. Mudou por muitos motivos. Não quero entrar em detalhes aqui, porque senão a gente perde nossa aula entrando nesses detalhes. Eu não quero isso. Mas, por exemplo, entre outras coisas, as transformações do Brasil nos anos 80, especialmente no processo de redemocratização e de construção da nova Constituição brasileira, que é do finalzinho dos anos 80, né, o último ano dos anos 80, ali a Constituição do Dr. Ulisses Guimarães, Constituição Cidadã, que está aí até hoje, ainda bem, que, entre outras coisas, por exemplo, cria o SUS, Sistema Único de Saúde, aponta para a criação mais adiante do Sistema Único de Assistência Social, e mais adiante eu vou falar sobre ele, entre muitas outras mudanças. Isso fez com que a nossa profissão ganhasse novos desafios, de tal forma que hoje, em 2020, você tem mais psicólogo contratado pelo SUS e pelo SUAS, somando esses dois, do que você tem psicólogo no consultório, o que era uma coisa inesperada 30 anos atrás. Ou seja, uma metamorfose. Não é que o consultório está acabando, é que estão se ampliando campos de atuação. Certamente, depois da coronavírus e de tudo isso que vocês estão falando, esses campos de atuação da psicologia, que já estão fortes no mundo, mas estão incipientes no Brasil, para trabalhar com esses desastres naturais, né, a psicologia dos desastres, etc., etc., situações pós-traumáticas, de ansiedade de população, certamente vão ter cursos, muito mais cursos sobre isso e muito mais profissionais engajados nesses campos que são fundamentais. Brumadinho é exemplo de como é importante ter profissional nessa área, né? E que não é uma área simples de se trabalhar. Você tem vários estágios de trabalho nessa área. Então, a nossa profissão está em transformação, mas a clínica não perde o seu charme, a clínica não perde o seu espaço. É por isso, inclusive, que a gente começa por ela. Porque se a gente somar as outras práticas, elas hoje são maioria, mas a clínica, individualmente, ela é a mais impactante. E que está aí no senso comum, está aí no imaginário da sociedade. Falam em psicólogo, imaginam logo o sujeito na sessão de terapia da GNT, não é isso? O cara sentado ali, classe média, com um divã, atendendo um paciente. Vamos ver o que eles estão perguntando. A Constituição ainda está em vigor. Até quando não se sabe. Gente, achei que os psis pelo SUS fossem pouquíssimos. Não. Como assim? Não. Vamos falar. Vai chegar um momento que nós vamos falar psicologia e saúde, é um dos campos de atuação. Vamos ver, muita gente. A saúde, coloque na saúde, nesse campo amplo da saúde, os centros de atenção psicossociais. Lembra que eu falei sobre eles na aula passada? Os CAPs. São, hoje, centenas e centenas e centenas e centenas de CAPs pelo Brasil. Em todos eles tem 1, 2, 3 psicólogos. Coloque os psicólogos que estão trabalhando na atenção primária. Coloque os psicólogos que estão trabalhando no matriciamento. Coloque os psicólogos que estão trabalhando na saúde pela pesquisa. A Fiocruz está cheio de psicólogos lá trabalhando e pesquisando coisas, que é uma intervenção na saúde. Celton Mello, isso aí. A Júlia falou, professor, ter mais psicólogo no SUS do que na clínica não pode ser visto como uma saturação da clínica ou dificuldade de firmar no consultório, visto que a maioria tem preferência por clínica. Júlia, você está partindo de um princípio que não é verdade. Quem te disse que todo mundo tem preferência pela clínica? Eu, por exemplo, passei anos e anos fora da clínica porque eu não queria clínica, eu queria outras coisas. Eu me encantei pela psicologia comunitária, fui trabalhar com saúde mental, os processos de desmanicomialização. Depois, já num processo mais maduro, que eu resolvi voltar para a clínica. Eu comecei na clínica, fui visitar outras coisas, fiz mestrado e doutorado em psicologia social, fui caminhar
para políticas públicas, fui trabalhar com economia solidária, fui fazer uma série de coisas na minha vida, fui trabalhar com favelas, e mais recentemente eu voltei para a clínica. E, claro, eu voltei com muito mais maturidade, né? Minha clínica hoje está funcionando muito melhor pela experiência que a gente acumula em tudo na psicologia, né? Então, há dificuldade na clínica? Sim. A classe média está sem dinheiro, essas coisas. Você tem hoje, enfim, não é de hoje, né? Mas isso a gente tem estudado. Outras formas das pessoas jogarem, fazerem suas catarses, né? Questões religiosas, nada contra a religião, gente. Mas algumas pessoas entram numa lógica fanática, né? Para encontrar explicações para sua existência, ou mesmo outros mecanismos que não procurar um psicólogo e encarar as suas questões de frente, até porque é difícil. Mas eu não acho. Acho, inclusive, que a clínica, no pós-coronavírus, ela vai se reinventar. Várias instituições vão ampliar. Para você ter uma ideia de como a coisa é, veja o nosso SPA, o nosso Serviço de Psicologia Aplicada. No semestre passado, eu levei um susto, porque nós já estávamos chegando a 500 pessoas na fila de espera. 500 pessoas esperando por uma oportunidade de ser atendido por um aluno de 7º período, por você lá no 7º período. Porque nós não podemos socar paciente para o aluno, dizer para o aluno, olha só, toma aqui 10 pacientes. Eu não posso fazer isso com o aluno. Você está em aprendizagem. Então, você vai ganhar um paciente. No máximo, você vai ganhar 2 pacientes. Mesmo que tenha fila de espera. Eu não vou te colocar para atender 5, 6, 7, 8 pacientes. Então, meus caros, você tem uma fila de espera. Quando alguém sai, quando entra um novo aluno, eventualmente, no estágio, né, todo semestre entra um conjunto de novos alunos, a gente ficava no 6º período fazendo processo seletivo, e quando começa o 7º, ele começa a atender. Aí você pega os primeiros da fila de espera e entrega. Só que essa fila de espera está crescendo, porque a procura das pessoas pela clínica está aumentando. Então já está batendo mais de 1.000 pessoas na fila. A gente está, inclusive, pensando aí, esse problema é nosso na Veiga, é na PUC, é na UERJ, é na FRJ. A sociedade está precisando muito da psicologia e da clínica. Vem gente, como eu disse a vocês, lá da Baixada, acorda às 5 da manhã, pega a criança, pega trem, pega condução, pega van, caminha para chegar para ser atendido por você. Vejam como isso é importante. Então, eu não concordo muito com essa ideia de que há necessariamente uma crise que ninguém mais procura e tal. Acho só que a gente ampliou mesmo. A saúde, a gente tem ganhado espaço. Depois eu vou falar sobre o SUS e a saúde, na hora certa. Me dá um ódio quando eu falo que faço psicologia e falam que eu vou tratar malucos. Tem gente que é muito ignorante. Isso tem em tudo quanto é lugar, né, gente? Verdade, lembro bem. Sim. Travou aqui e voltou, tá bom. Acho que o problema da clínica é conseguir uma clientela logo de cara ao sair da faculdade. Mas não tem que ter logo de cara, gente. Por que a pessoa tem que fazer essa escolha dessa maneira? O nosso diploma, assim que você termina a faculdade, o seu diploma é um diploma de generalistas. Lembram que eu falei sobre isso? Ou seja, ele te permite legalmente atuar em todos os campos. Então você pode terminar a faculdade, você não vai alugar um consultório, porque você tem um custo muito elevado. O que você faz normalmente? Você subloca um bloco de horários para atendimento. Então, toda quinta de manhã é o seu horário lá naquele consultório. E você tenta alocar as pessoas que te procuram e indicações que você recebe naquele dia. Digamos que você tenha 2 ou 3 pacientes para começar a conversa. Ah, mas isso não dá para sobreviver. Sim, você vai atuar em outras áreas, da psicologia, por exemplo. É muito comum que você faça isso. Eu, por exemplo, atualmente eu só estou atuando em 2 áreas, que é no mundo universitário e no consultório. Mas já houve situações, já houve momentos em que eu estava em 3, 4 lugares da psicologia diferentes. Eu estava em sala de aula, eu tinha uma bolsa de pesquisa e estava com um trabalho de pesquisa
fazendo no campo, eu estava com uma intervenção de psicologia comunitária, eu tinha consultório, isso tudo é possível. E muitas vezes você junta essas coisas. Você pode estar trabalhando numa escola, por exemplo, e numa parte do dia você está num consultório. Então eu não vejo isso como um impeditivo. Isso não é um problema, isso aí é como você organiza, né? E os coaches e as terapias alternativas, isso também atrapalha, né, Silvia? Especialmente terapias alternativas esquisitas. Não tenho nada contra a terapia alternativa, algumas são até interessantes. Eu não conheço, não posso falar, não sou formado nisso. Mas o fato é que nada como um bom psicólogo, né? Sim, muita gente tem medo de ir para os profissionais recém-formados. Minha amiga está sofrendo isso em odonto. Isso também é muito variado, inclusive porque muitas vezes um profissional recém-formado tem um preço de recém-formado. Eu vou dar um exemplo pessoal. A minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha de 19 anos, que está sofrendo questões ainda da adolescência dela. Ela me pediu indicação de uma profissional. Eu indiquei uma profissional super respeitada, com experiência de trabalho com adolescente, que tem quase 70 anos de idade. 2 dias depois, a minha sobrinha me liga, dizendo: ai, tio, ela é maravilhosa, não tenho dúvida, é uma ótima profissional, mas eu não estou me sentindo bem de falar questões minhas tão íntimas. Uma vovozinha, para mim ela tem cara de vovozinha. Eu queria alguém que eu pudesse falar mais francamente certas questões. Aí eu procurei uma ex-aluna minha de 25 anos, que tem, enfim, eu sei que tem um consultório interessante, está trabalhando, está começando o consultório dela, ela se formou no ano passado, mas eu sei que ela está, já desde a graduação, interessada no trabalho clínico, confio no trabalho dela, e indiquei a minha sobrinha. Aí minha sobrinha me mandou uma mensagem: maravilhosa, maravilhosa, adorei, eu acho que ela entende exatamente o que eu estou falando, tal. Então, note como essa questão é diferente de uma obturação de um dente, né? Ou de uma cirurgia cardíaca. No nosso caso, muitas vezes você ter uma cara tipo a minha, mais velha, ajuda muito. Em outros casos, ser mais jovem também pode facilitar. Depende muito, né? Viu, Natália? Depende muito. Silvia, acho que a clínica já está se reinventando online durante a pandemia, não tenho a menor dúvida. Inclusive, estamos discutindo muito isso nas nossas lives, nas nossas questões de formação interna, do que se pode, não se pode fazer. Como é que alguém deita no divã, estando por aqui, por exemplo? Como é que fica... Eu estou entrando na casa das pessoas, e as pessoas estão entrando na minha casa. Olha só que delicado que é isso, né? Normalmente isso não acontece no processo clínico. Normalmente a pessoa vem no meu consultório ou vem na instituição onde eu trabalho. Já se fala muito mais sobre a importância da psicologia hoje do que há 10 anos atrás, por exemplo. É verdade, Jussara. Exatamente, Silvia. Vi muita gente que falava mal da terapia buscando análise agora na quarentena. Viu? Que bom para todos nós, né? Para vocês que estão chegando. Ok, é possível trabalhar sem especialização? Taine. Não é recomendável que você pare de estudar nunca. Você pode começar a trabalhar, mas quanto mais você trabalha, mais aquilo te remete, inclusive uma questão ética. Você está o tempo todo preocupado com a sua formação. O Eduardo só pude entrar agora, pois estou doente. Professor, alguma coisa a dizer que rolou até agora? Rapaz, nós estamos batendo um papo sobre a clínica, a psicologia clínica, a segunda parte da matéria, no texto referência. Bem-vindo, vai dar tudo certo. Melhoras para você, Eduardo. A Lívia vai te mandar aqui material para a gente não parar tudo agora. E a Júlia diz: é por isso que você precisa confiar no seu terapeuta, porque querendo ou não, ele já entra na sua mente. Te ajuda a entender sua mente mesmo. Na verdade, quem entra na sua mente é você mesmo. Ele talvez te ajude a encontrar a chave que você mesma tem. Tem várias chaves diferentes, né? E tem uma que vai abrir, talvez... meu filho outro dia estava vendo aqui na Netflix uma série muito esquisita de umas chaves que abriam portas, umas chaves mágicas. Eu, o tempo todo, fico pensando na psicologia, né? A psicologia não sai da gente nunca mais, né? A gente comecem a entender que agora é para sempre, tá? A gente olha as situações, eu outro dia fui num casamento de uma amiga e fui pensando naquela cena psicossocial, o que representava, né?
Achando curiosíssimo. Autoconhecimento é tudo. Se bem que, Ju, autoconhecimento é assessorado. Porque o Freud, por exemplo, tentou fazer autoanálise e deu errado. Sabe por que deu errado, Ju? Por causa das nossas resistências. Você pode ser o maior de todos, mas se você não tiver a ajuda de alguém de fora, muitas vezes as coisas emperram. Bom, então, já que a gente falou de alguém de fora, é isso mesmo, a Bianca está sabendo. E já falou essa questão da clínica, psicoterapia, análise. Vamos lá. Muitas vezes a gente imagina o atendimento num consultório privado, pessoal, tal, bonitinho, tudo arrumadinho. Pode ser, e é legítimo e é bacana. Mas há outros espaços possíveis para a clínica acontecer. Não precisa ser necessariamente no seu consultório privado. Você tem instituições hoje que oferecem atendimento e cada vez vão ter mais, por isso tudo que a gente está falando aqui, esse papo que a gente está batendo. Cada vez mais nós vamos ter isso. Então, muitos psicólogos são contratados dessa instituição e atendem os pacientes. Ou, por exemplo, como o nosso SPA, que é uma clínica, uma clínica para esse tipo de atendimento. Quem está em formação em psicanálise, muitas vezes, a sociedade que ele está fazendo formação tem o que eles chamam de clínica social, que é uma clínica mais baratinha, tal, para pessoas que se inscrevem ali, são atendidas pelos profissionais. Vários alunos, inclusive, procuram, estão com muito problema de dinheiro, procuram esses lugares para serem atendidos. São atendidos por boas pessoas que estão em formação. Vão pagar 1/3 do que pagariam num consultório privado, para ter um atendimento muito bom. E por aí vai. Você tem muitas possibilidades. Você pode atender até embaixo do coqueiro, desde que esse espaço seja reservado. É obrigação ética do psicólogo, está lá no nosso código, tomar todos os cuidados, ter todas as cautelas para preservar a intimidade do paciente. Então, tirando isso, qualquer lugar pode ser. É claro que eu nunca atenderia na praça de alimentação. Não é um lugar adequado, evidentemente. Eu falei embaixo do coqueiro, claro, uma imagem retórica. Não é um bom lugar, provavelmente. Mas você pode fazer fora de um espaço de sala de aula. Por exemplo, tem alguns psicólogos que atendem na casa do paciente. Vocês sabiam disso? Eu já contei isso para vocês? Já? Não. Pois é, como isso é possível? Isso é ético, professor? Em certas situações Por exemplo, eu estou me lembrando aqui imediatamente de uma ex-aluna minha, que foi minha aluna de primeiro período, há muito tempo atrás, a Gabriela. A Gabriela, ela está inclusive nos Estados Unidos nesse momento fazendo doutorado dela. A Gabriela acabou se especializando. Ela nem sabia disso no primeiro período. A vida nos surpreende, né? Ela foi se especializando num campo que é um campo muito importante. Ela só atende pacientes que têm Parkinson, Alzheimer, que têm demências senis diversas, que tiveram algum AVC com sequelas e consequências comportamentais. Ou seja, 99% do público da Gabriela são vovozinhos e vovozinhas. E que tem uma grande dificuldade de locomoção. Então a Gabriela resolveu suspender o consultório dela. Por que ela começou a ver? Imagine a dificuldade, não sei se alguém aqui tem, por acaso, um parente com Parkinson ou com Alzheimer. Por exemplo, Parkinson. Você tem uma pessoa idosa em casa. Aí, hora da sua terapia. Vovô, vamos lá. Arruma vovô. Vovô está, digamos, numa fase avançada do Parkinson, ele já está com uma dificuldade enorme de mobilidade física. Aí ele já está usando cadeira de rodas. Vovô não tem nem experiência, diferente de um cadeirante maduro. Vovô está usando agora. Ali no mais tem uma coisa difícil. Pois é, aí você coloca o vovô na cadeira de rodas. Sai com o vovô do apartamento, pega o elevador. Digamos que essa família tem um carro, melhor das hipóteses. Você vai para a garagem, pega, bota o vovô no banco do carro, dobra a cadeira de rodas, imagina a dificuldade, bota no banco de trás, bota na mala, muitas vezes é um
né? Um bagulho difícil, não fecha a mala. Aí você vai até o psicólogo. Na melhor das hipóteses, o psicólogo tem um consultório com garagem e que você tem acesso à garagem do consultório dele. Olha quanta coisa. Aí você para lá, agradece o porteiro lá do prédio do psicólogo, entra com o carro, para, tira a vovô, bota na cadeira de rodas. Será que a cadeira de rodas passa nos corredores? Será que os prédios foram preparados para isso? Pega o elevador, sobe, vai até o consultório da psicóloga. O vovô entra na sala de atendimento. Tem um acompanhante que fica esperando do lado de fora. Depois, termina a sessão, tem que fazer tudo de volta, toda semana. Ou seja, a Gabriela e muitos outros que trabalham com pessoas com essas condições limitadas e limitadoras de mobilidade, elas entenderam que é muito melhor ir até a casa do sujeito. Ela que se desloca. Então, ela chega lá, é recebida por alguém, por um acompanhante, né, por um cuidador, pela família, que já sabe que o vovô está em atendimento. Ela entra no quarto, se o vovô estiver deitado na cama, ela bota uma cadeira do lado, se não ele estiver sentado, fecha-se a porta e ali é o espaço terapêutico, durante aqueles minutos. E aí as questões vão aparecendo, né, questões sobre a vida e sobre a morte, né, gente, que aparecem. Então, a Gabriela, se você quiser indicar para ela um adolescente, eu não atendo. Não atendo. Ela já vem há 15 anos desde que ela se formou, ela vem construindo a trajetória dela. Ela vem fazendo 1000 cursos. Ela fez um curso na Santa Casa sobre o assunto, fez 2 ou 3 especializações sobre psicologia e saúde, fez mestrado sobre esse assunto, faz uma série de palestras sobre isso, estuda sobre isso, e agora está fazendo doutorado nos Estados Unidos sobre isso. Ou seja, esse é o foco dela, né? Então, essa é uma outra questão também importante. Nós acabamos no processo clínico. É possível que você diga assim, eu atendo qualquer perfil no consultório. Alguém pode dizer isso, não há nenhum problema ilegítimo ou um problema ético. Mas, muitas vezes, o que acaba acontecendo é que você se especializa no sentido da própria vida. Eu, Marcelo, por exemplo, não atendo crianças. Acho criança uma coisa incrível, adoro criança. Mas não atendo, porque me exige uma formação específica, me exige que leve um consultório preparado para esse tipo de atendimento. Inclusive um consultório que tem elementos de ludoterapia, brinquedos, são muito comuns em consultórios com atendimento infantil. Eu não tenho isso no meu consultório, eu não atendo crianças. E eu conheço dezenas de excelentes profissionais nesse campo. Então, se algum de vocês disser assim, professor, eu queria que você atendesse minha irmãzinha de 8 anos, que ela está com um problema grave, assim, assado, ou de 10 anos, eu vou dizer, ok, mas eu não vou atender, não, porque alguém melhor do que eu vai atender. Isso também é ético. Você saber dos seus limites e, quando for o caso, você indicar a melhor pessoa possível para esse atendimento. Não é o que mais te interessa. Inclusive, é absolutamente proibido ter um jogo. Eu indico para você, você indica para mim, vamos fazer aqui. Ou a cada indicação que eu faço, você me dá R$10 nos primeiros 3 meses. Sei lá, essas maluquices que tem aí. Aquela coisa no turismo, né? Que o ônibus de turismo para no restaurante X específico e todo mundo, os gringos todos almoçam lá, né? E o agente lá de turismo ganha um por fora. Não sei se isso é ético ou não no campo do turismo, não me interessa. Só estou dando como exemplo. No nosso campo, não pode. Então, quando você me pede uma indicação, eu penso na melhor pessoa possível para te indicar. Sempre. Na mais adequada. Pergunto onde você mora, que valor você pode pagar. E aí, dentro disso, eu tento ver alguém que, tá bem que desejo, você pode morar no Meier e ir para um consultório no Recreio dos Bandeirantes, mas digamos que é muito desconfortável para a vida esse deslocamento. Certamente eu tenho alguém no Meier para te indicar. Ou se você mora no Recreio dos Bandeirantes, eu tenho trocentas pessoas no Recreio para te indicar. Né? Então, para que fique cômodo para você. Para que não fique tão ruim. E também a questão da abordagem. Eu pergunto, em que abordagem você gostaria? Aí eu tento, e quase sempre eu indico ex-alunos. Eu tenho, gente, quase 10 mil ex-alunos. Eu dou aula há 25 anos.
e a gente tem uma quantidade grande de alunos circulando, eu já tive muito aluno. Então, eu conheço muita gente boa. Muita gente que já era boa na graduação e que se tornou melhor ainda depois que se formou, porque a experiência vai nos agregando coisas, né? A Júlia está dizendo que quer trabalhar com crianças. Dependência química, por exemplo, bem lembrado, Tayene. Dependência química, quando ela é uma questão, digamos, secundária no tratamento, o sujeito também tem dependência química, eu até posso atender. Quando essa é a questão central do sujeito, que a dependência química está num nível em que o sujeito está ali, enfim, é um adicto realmente, né? Não é um usuário que está fazendo abuso, mas ele já está num nível mais elevado da coisa, né? Ele já virou um dependente químico realmente. Eu não atendo, porque eu sei que tem muita gente que fez disso a sua especialização, que trabalha com isso há muito tempo, que atende o sujeito, que atende a própria família do sujeito, etc. Quero trabalhar com criança, quero muito, que bom. Tomara que precisamos de boas pessoas trabalhando com isso. Para algumas pessoas com depressão aguda, seria o caso do psicólogo ir até a casa. Aí depende da situação, Silvia, do que você está chamando dessa depressão aguda, né? Até pode ser, né? De maneira geral, isso tem que ser algo que se mantém, e não de vez em quando o psicólogo na sua casa, para não gerar uma fantasia que o psicólogo é seu amigo, que ele frequenta a sua casa, que ele vai tomar um chazinho das 5 contigo. Não é isso, né? Mas há situações que a gente tem que medir, sempre pensando o melhor para o paciente, né? Mas tem momentos da depressão que tem que esperar uma fase melhor para fazer terapia, pois a pessoa não vai absorver nada que você fala. A questão, Larissa, é que a pessoa tem que absorver o que ela própria fala, né? Mais do que como se eu estivesse entrando na mente dela e falando. Não é isso. Claro que é uma diferença de abordagem para abordagem, mas sempre o piloto é o próprio sujeito. Então, é verdade que as situações, por exemplo, o sujeito está numa... psicóticos, por exemplo. Vamos pensar no esquizofrênico. Ele pode estar numa clínica? Pode. A clínica com psicóticos é uma clínica mais difícil, mas pode ser feita. Essa eu estou preparado para fazer. Até tenho também pacientes que têm histórico até de internação. Mas eu trabalho junto com o psiquiatra dele. Ele tem um psiquiatra também, ele muitas vezes está tomando medicamentos, que é necessário, dependendo da situação, para estar equilibrando a coisa. E quando ele está numa crise muito aguda, usando aí o termo que a Silvia trouxe, muitas vezes não há como ele estar em atendimento aqui. A gente vai ter que tirá-lo da crise para ele voltar o processo de atendimento, né? Ele está em delírio, ele está mal, né? Ele não está bem. Então, a situação a gente tem que estar sempre levando em consideração todo esse quadro do sujeito. Aí precisa de auxílio de remédios. Primeiro, a gente está falando um pouco disso. Não é nem primeiro, é junto com. A gente está junto com o psiquiatra dele, para que o melhor aconteça para o sujeito. Quero seguir a psicologia forense. Nós vamos falar de psicologia jurídica, que abrange um campo amplo, né? Para a gente falar dessas coisas todas. Professor, é ético o psicólogo ter espaço de consulta na própria casa? Não tem problema nenhum, Júlia. Desde que as coisas estejam bem separadas, divididas e com cuidado, né? Eu, por exemplo, não posso ter isso aqui em casa, apesar de ter uma casa que é espaçosa, porque os gatos invadiriam todas as minhas sessões, que eles são extremamente curiosos, estão o tempo todo... E quando você fecha uma porta, não sei quem tem gato, eles querem que a porta abra, né? Eles vão fazer um escândalo do outro lado da porta. Os meus fazem, né? Especialmente agora que eu tô com um terceiro gato em casa, uma gata. Tá por aqui, em algum lugar. Uma gatinha de 2 meses. Simone de Beauvoir. Recém-chegada, já tá mandando em todos nós. Então, o espaço tem que ser um espaço adequado, né? Ok? Então, é possível que o psicótico leve ser tratado só com terapia? Tá aí, depende do momento que eles estejam. Sim, é possível. É possível. Alguém com transtorno bipolar é possível. Mas há que se entender o seguinte, a psicose ela não tem cura, no sentido clássico, pelo menos. São ondas, como eu disse a vocês. Então, há momentos mais graves e momentos de estabilidade.
de uma maneira geral, o ideal é que o sujeito esteja sendo o tempo todo monitorado para, usando um termo bem contemporâneo, achatar a curva. Ou seja, fazer com que essa crise seja o mais amena possível e que demore mais tempo para ela acontecer. Se eu tenho uma crise, eu sou psicótico, e tenho 10 crises agudas por ano, eu vivo muito pior do que eu sendo mesmo psicótico em tratamento, medicado, acompanhado, e tenho 2 crises amenas por ano. Muito melhor essa segunda, né? Você vive muito mais, realiza muito mais a sua existência do que estar o tempo todo entrando e saindo de crises, né? E isso depende de pessoa para pessoa. Alguém me perguntar, professor, câncer mata? Bom, para algumas pessoas, e dependendo do tipo de câncer, de como ele é, em que fase da vida é descoberto, ele está dizimando o sujeito vai morrer. Em outras situações, é uma besteirinha, uma câncer de pele que o sujeito tira ali, daqui a 2 meses ele esqueceu que ele tinha aquilo e vida que segue. Hoje em dia, muitos cânceres são curáveis, né? Então, talvez câncer não seja a melhor das comparações, porque você pode curar. Nos outros casos, a gente tem falado em viver com HIV, por exemplo. O que antes era uma condenação de morte, hoje a gente fala em viver, em ter vida, ter vida conjugal, ter vida profissional, etc, etc. Viver 30, 40 anos com HIV e até lá muita coisa vai ser descoberta, provavelmente, inclusive, muitas curas possíveis para HIV. Que não quer dizer que a gente tem que agora relaxar e deixar para lá e passar HIV e contrair HIV, né, gente? Continua sendo perigoso, continua sendo mortal. Mas não é a mesma condenação que era nos anos 80. E isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Então, falando dos borderlines aí, depois a gente fala sobre isso. Então, voltando às terminologias, o profissional que não está na psicanálise seria denominado psicoterapeuta? Se ele quiser, Silvia. Você não vai dizer que eu sou psicólogo clínico e ponto final, né? Não tem problema nenhum. Até psicanalista fala assim, na nossa terapia é meio esculhambado, não é uma coisa assim tão... Mas, de uma maneira geral, os psicanalistas rejeitam essa ideia de psicoterapia, terapia, não gostam disso. Em geral, isso aí não é tão... Mas as terminologias são importantes, você tem razão. Psicólogo clínico, eu acho que cabe para todos nós, né? A sua palavra câncer já desestabiliza as pessoas, exatamente. Assim, quando você chama uma família e diz, olha, o diagnóstico, o psiquiatra, né? O diagnóstico de esquizofrenia, isso é devastador, né? A família muitas vezes tem dificuldade de acreditar nisso, de aceitar isso. Então, eu estava dizendo a vocês que a clínica, ela pode acontecer nos mais diversos lugares. Ela normalmente, quando a gente fala em clínica, a gente pensa muito a clínica para o adulto. Ele é o sujeito tradicional da clínica, aquele sujeito que com 18, 19, 20, 25, 30, 35, 50, 60, 70 anos procura ajuda de um profissional. Mas nós temos falado hoje cada vez mais, e tem sido importante pensar a clínica com crianças, a clínica com adolescentes. Está aí um público difícil de se trabalhar, está aí um público que eu prefiro não trabalhar, especialmente com adolescentes mais jovens. Tem uma série de delicadezas nesse atendimento. O código de ética, inclusive, é muito claro, você não pode atender sem autorização da família. A família, quando está pagando, e o adolescente ele tem as questões dele, adolescentes, ainda tem a família junto, é um processo delicado. Quem atende adolescentes já sabe que está trazendo junto essas questões, inclusive porque é ilegal você atender um adolescente sem a autorização expressa da família. Crianças e adolescentes, a família tem que estar... Que não quer dizer que tudo que a gente escuta no consultório com adolescente vai ser passado para a família, não. Isso é dito para a família. Mas a família está preocupada, né? E fica tentando entender e cercar e ouvir tudo aquilo que aparece no consultório. Você tem hoje gente trabalhando com idosos. Temos falado, a vida tem se ampliado, né? Estamos falando de terceira idade e mais recentemente tem gente falando até de quarta idade, acima de 85 anos. Tem muitas pessoas especializadas
E aí eu não estou falando de alguém com Parkinson, com comorbidades, essa coisa. Estou falando de pessoas que até estão bem, estão com saúde, mas estão com questões, são questões típicas de quem é viúva, de quem está no final da vida, da questão da solidão, eventualmente o aparecimento de uma depressão que nunca aconteceu na vida desse sujeito, aparece ali naquele momento. E tem alguns profissionais que trabalham com pessoas idosas. Eu contei para vocês a história da Diva, não contei? Contei não? Da Diva, aquela minha aluna que já chegou em sala de aula com 70 e tantos anos, dizendo que não ia terminar nem psicologia e profissão. Pois é, a Diva, por exemplo, trabalhava com pessoas da terceira e da quarta idade, e ela era também, né? Então acabava sendo uma coisa muito interessante essa escolha que ela fez, né? Ela dizia que os pacientes se sentiam muito à vontade com ela, óbvio, né? Porque claro que tem isso, né? Você imagina uma pessoa vovozinha vai ser atendida por alguém que tem 25 anos. Olha, você não tem idade da minha neta. Eu vou te contar coisas aqui da minha... enfim, como se eu estivesse contando para minha neta. Olha as transferências difíceis, né? Às vezes uma pessoa da mesma idade pode... Nem sempre é assim, né, gente? Isso é muito relativo. Inclusive, muitas vezes as pessoas nem veem direito o profissional que está ali atendendo. Eu lembro a mãe do meu filho, ela é psicanalista, minha amiga e tal. Ela é psicanalista. E ela contava uma história muito interessante, que ela estava grávida do João e estava atendendo. Ela era jovenzinha na época e estava atendendo. E ela estava com um sujeito com questões muito pesadas. E aí ela estava lá com 3 meses de gravidez, atendido, estava para ver muito. Com 4 meses de gravidez, o cara lá e falando e vomitando questões complicadas, questões ligadas à violência. 5 meses, a barriga já vai ficando bem visível. 6 meses, ela já está ali estufada. 7 meses, ela está quase explodindo, né? 8 meses, ela já está quase parindo. Aí ela toma uma decisão, que na sessão seguinte, já que o cara nunca tinha falado sobre o assunto, que ela ia falar sobre esse assunto, inclusive que ela ia ter que entrar em licença, porque ela ia parir, né? O João ia nascer, e ela ia passar uns 3 meses afastada para depois voltar. Aí ela falou, bom, hoje eu vou falar com ele. Aí foi uma cena engraçada, que ela estava sentada na cadeira, né, com aquele barrigão, né? Aí o sujeito entra, ela se levanta, ela fez todas as sessões, abre a porta para ele. Nesse dia, ele entra, ao invés de olhar para ela e sentar ali onde ele sentava sempre, ou deitar ali no divã como ele fazia sempre, ele olha para ela, olha para a barriga dela, olha para ela e diz, você está grávida, você ficou grávida. Bom, agora que você está grávida, eu vou ter que pensar, atenuar as coisas que eu vou te dizer, né? Porque você é uma mulher grávida. Eu não posso te contar as coisas que eu vim te contando. Bom, ela está com 8 meses de gravidez. Ela estava quase deixando de estar grávida. Ele não viu que ela estava grávida. Então, notem como essa questão dessa relação não é tão assim, não tem receita de bolo para nada na psicologia, né? Ele falou, bom, agora que você está grávida, com 8 meses e tal, né? Tá bom. Agora que eu vou deixar... Aí ela assim, bom, já que você tocou no assunto, senta aí, vamos conversar de fato. Estou grávida, estou com 8 meses de gravidez e vou ter filho agora. Então, quero saber se você quer esperar, se você quer que eu te indique outra pessoa. Ele, não, quero esperar, quero você, tal, não sei o quê. Mas você acha que você volta? Volto, claro que volto. Por que eu não voltaria? Não, porque às vezes as mulheres... Minha mãe, quando me teve... Aí, bom, olha as questões dele de novo, né? Aí voltou a sessão, né? Pois é. Pois é. Então é isso. Então, bem-vindos à psicologia. Surreal, né? Você está numa sala, num espaço fechado e não notar que a pessoa está grávida... É muito da psicologia mesmo. A mim não me surpreende nada, nada. Assim como dessas histórias, tem muitas. Então, você tem essas possibilidades. A gente normalmente pensa o psicólogo no atendimento com uma pessoa, né? Normalmente que passa pela nossa cabeça, atendimento individual. Mas não necessariamente tem que ser assim, como vocês sabem. O atendimento ele pode ser um atendimento de casal. Eu tenho um grande amigo que atende casal e família, principalmente casal. E ele diz, há certas sessões que eu tenho a impressão
que eu fui mal remunerado. Tal a quantidade de questões que aparecem ali, né? Quando é que um casal procura uma terapia de casal? É meio óbvio, né? Eu vou falar quase o que o senso comum diz também. Quando questões ultrapassaram certos limites e o casal não consegue elaborar essas questões como casal. Então é necessário um outro que está ali, o casal. Inclusive nessa situação, até pode ser que eles tenham cada um o seu terapeuta pessoal, que eles não param com essa terapia pessoal. Normalmente é bom que o psicólogo de casal, o terapeuta de casal, não seja já terapeuta de algum deles antes, porque isso gera fantasia no outro membro do casal, né? O outro cônjuge vai ficar achando, poxa, essa psicóloga está puxando a sardinha para ele, porque ela já atendia ele antes, já conhece ele antes, já tá dando razão a ele. Então, ter alguém que realmente seja de fora é o melhor. Alguém que os dois conheçam no mesmo dia, de preferência, né? Para não parecer que está havendo, enfim. E aí, as questões mais complexas e cabeludas do casal aparecem ali, né? Aparecem ali. Confissões de relações extraconjugais, por exemplo, que são comuns, especialmente em situações de crise, né? Enfim, esse meu amigo me contava uma situação que ele falou, poxa, teve um dia que eu não sabia o que falar, porque a mulher contou isso e disse que fez isso porque ela há 10 anos não tinha mais prazer com o marido. O marido não estava preocupado com isso, então que ela acabou conhecendo um outro homem e que ela tinha prazer com esse outro homem. E aí o marido, que eu acho que já, enfim, muitas vezes o outro pode ter não saber, né? Mas inconscientemente talvez. Aí ele ficou assim, nossa, meu amor, tal, querendo ser bonzinho. E ela falou, você não quer que você seja bonzinho comigo. Diz coisas terríveis para ele, né? Além de contar essa história, diz coisas terríveis. A ideia de culpa está ali presente, nos dois, né? Porque o psicólogo ele tem que se despir dos seus conceitos morais. Nossa, esta mulher traiu este homem. Ainda mais quando é a mulher, né? Aí é pior ainda, que horror. Oh, porque o homem tudo bem, né? Vejam como a sociedade machista, né, autoriza certas coisas, né? Então, o psicólogo não está ali para fazer julgamento moral e nem o processo clínico vai caminhar nesse sentido. Muitas vezes, o casal se desencontrou, né? Não só na cama, mas em qualquer terreno da vida deles, né? Então, a psicologia, quando caminha para um atendimento de casal, esse meu amigo diz sempre, a gente conversa muito, eu já li em outros lugares também, que muitas vezes o casal já chega separado sem saber. Vai para a terapia apenas para separar melhor. Tem filhos envolvidos, etc. Mas a quantidade de desrespeitos e de violações ao bom andamento do casamento dele já vem acontecendo há tanto tempo que não existe salvação mágica, não é porque eu estou fazendo terapia de casal que automaticamente tudo vai se retomar. Em alguns casos, mesmo aquilo que parecia perdido, muitas vezes o casal com muito desejo de estar junto, eles encontram caminhos, né? Repactuam afetos. Assim como você tem terapia... tem mesmo, Vanessa. Assim como tem a terapia de casal, você tem a terapia familiar. Essa é fight pesado também. A minha colega de consultório, com quem eu divido o consultório no Jardim Botânico, ela tem uma sala dela de atendimento. A sala dela, a porta, tem 4 vezes a espessura da minha. Sabe por quê? Porque ela atende família. Só para vocês entenderem. As pessoas, muitas vezes, têm ali milhares de questões que não conseguem dizer umas para as outras e dizem ali na frente da psicóloga, na frente do psicólogo. Dizem coisas duras, né? Pai, deixa eu dizer uma coisa para você, apresentar todo mundo aqui. Pode dizer, meu filho, pode dizer. Pai, eu te odeio. Te odeio. Claro que por trás disso pode ter muito amor, né?
A psi é a mediadora, de certa maneira, exatamente. Ela é uma psicóloga, mas ela está mediando ali situações em conflito. Ela está escutando, ela devolve questões, né? Quando a coisa começa a descarrilhar muito, ela propõe que se volte naquela conversa, convoca quem está calado, não quer falar, para falar, estabiliza. Isso aí. Essas coisas todas funcionam assim. Pois é, conheço uma família que só o marido falava. Na terapia isso reproduziu. A mulher se mantinha calada na consulta. Sim, mas aí cabe a psicóloga, experientemente, primeiro ele vai falar, na primeira, na segunda, né? Em algum momento ela vai devolver isso para a família. Ela vai dizer, só aguarda só um minutinho. E aí? E vocês? Né? Vai convocar a família para falar, né? Muitas vezes a família vem com um discurso que todo mundo é bonzinho, que o problema é o filho mais novo. Caçula, muitas vezes, é o bode expiatório. Que todo mundo tem a vida organizada, tudo é maravilhoso, o problema é o mais novo. E o terapeuta, ele é o que vai pontuar, enfim, será que é? Será que se há uma doença, essa doença não é da família? Que se manifesta nas relações familiares? Essa questão da constelação eu vou falar depois, Lívia, até porque ela tem... Quando eu for falar de coisas na psicologia que estão surgindo e de polêmicas, esse semestre ainda me lembra. Mas a mulher acabou desistindo porque a psicóloga não fez essa mediação. E é necessário, claro que é necessário, né, Silvia? Senão você reproduz todos os problemas da família ali, né? Só não pode deixar ficar igual a caso, mas às vezes fica. Alguns momentos, Natália, por isso que a psicóloga tem que, olha, pessoal, às vezes, esse suposto pai, que supostamente escutou desse suposto filho, eu te odeio, pai, levantou e falou, não fico mais aqui, eu pago, seu moleque, eu pago teus contas, estou pagando, inclusive, essa terapia aqui, não vou aceitar desaforo, estou indo embora. E aí a psicóloga diz, o senhor sente, por favor. Aí ele vai lá e senta de novo. Porque está todo mundo ali envolvido afetivamente, né? Então eles choram, eles riem, eles se abraçam. Família, né, gente? Todo mundo tem uma, sabe como é. Tem grupo, a terapia de grupo. Eu atendi muito tempo grupo. Agora, nesse momento, não estou atendendo. Inclusive, no meu estágio, na graduação, eu atendi. Eu disse, Lívia, você me perguntou, que eu disse que eu vou falar sobre isso mais adiante, não hoje, a gente já está no finalzinho. Me lembra que a gente vai, depois que a gente falar de todas as práticas em psicologia, nós vamos falar do código de ética, do que está sendo permitido, do que é novo, tá? Meu vídeo travou. Natália, quando isso acontece, sai e entra de novo, tá? Isso aí tem acontecido de vez em quando, muita gente usando a internet. Então, ainda pode ser, como eu disse a vocês, terapia de grupo. Como é que é assim? Terapia feita em grupo, as pessoas se conhecem no processo terapêutico. Esse grupo faz tempo, hein? Faz tempo, tá, Iane? Faz tempo. Esse grupo ele pode ser um grupo mais, digamos, focado, um grupo de mulheres, por exemplo. Pode ser. Mas pode ser um grupo bem diverso. Eu me lembro que eu fazia as entrevistas no SPA, a gente ia lá na lista de espera, quando eu era estudante, né, no SPA da universidade que eu estudava, eu ia lá, procurava, e aí eu ligava para as pessoas e dizia, olha, abriu uma vaga aqui, mas a vaga que está abrindo é em grupo, você aceita? A pessoa estava esperando algum tempo dizer, tudo bem, até aceito que eu estou precisando muito. Mas quando abrir individual, eu quero, porque eu acho que individual é melhor, é mais profundo. Vou falar dos meus problemas na frente dos outros, né? Não vai funcionar muito. Mas tudo bem. Para começar, quem não tem cão, caça como gato. Tudo bem. Então, vamos lá. Aí, a pessoa, quase sempre das vezes, aconteceu o seguinte. Nosso SPA autorizava, permitia que isso acontecesse, que se a pessoa quisesse mudar de equipe, podia. A vaga abrisse lá daqui a 3, 4 meses, ela podia migrar se ela quisesse. Então a pessoa entrava no grupo, entrava meio assim, ressabiada. Em 3, 4 encontros já estava ali bem ambientada, o grupo tem umas coisas muito interessantes. E aí, quando chegava a oportunidade de uma vaga para essa pessoa, e eu dizia, olha fulano, olha fulana, lembra que você me pediu lá atrás, no processo de entrada, que se abrisse uma vaga numa outra equipe individual, você preferiria migrar? Então, abriu essa vaga.
Aí a pessoa dizia, não quero mais sair do grupo, não. Inclusive, a gente passou a fazer um atendimento individual e grupal para poder dar conta disso dentro da própria equipe. As pessoas não queriam sair, porque elas começavam a ver que havia muita coisa interessante. O que tem num grupo que muitas vezes não existe na terapia individual? O sujeito está ali, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o sujeito que se coloca no lugar de vítima. Às vezes ele tem vítima, tem muita gente que foi extremamente, né, machucada pela vida e está numa posição de vítima porque, enfim, foi abusada, né? Mas há pessoas que gostam desse lugar da vítima, né? E, ó céus, ó vida, todo mundo que está à minha volta me coloca nesse lugar de vítima, eu sou vítima de todo mundo. E você está ali ouvindo aquele paciente e tentando construir com ele um caminho, entendendo que enquanto ele estiver nesse lugar, ele está gozando nesse lugar, ele está ali circulando nesse lugar, ele não sai dali. E talvez ele tenha que sair dali, né? Mas ele não quer te escutar, porque esse lugar é um lugar atraente, lugar de vítima é um lugar atraente, né? Oh, meu Deus, olha como eu sou. E aí dizia que não havia se separado do marido por causa dos filhos, porque tudo é não sei o quê, porque também o marido, coitado, que fazia mal a ela, mas era um coitado, que ela tinha que no fundo ela era coitada de tudo. Bom, no grupo, como as pessoas têm falas atravessadas e não têm o mesmo compromisso de um processo de um clínico que um terapeuta tem que ter, havia situações em que eu falava, ô fulano, para com esse negócio, hein? Você tá muito de mimimi, tá de chororô já tem umas 3 semanas, já parou. Aí a pessoa tinha aquele estalo assim, aí todo mundo é mesmo, fulano, tá demais. Aí a pessoa, o grupo dava ao mesmo tempo que o grupo acolhia. Eu jamais vou esquecer de um dia que tinha uma menina que estava disputando para falar, que a gente perguntava quem quer falar e tal, e aí a gente deixou uma moça falar e ela tinha perdido a mãe naquela semana. Ela então começa a falar. E ela falou sozinha. A sessão inteira foi só ela, o grupo inteiro se calou. E ela falou sobre o que foi a perda da mãe, o que significa essa coisa da morte. Chorou. E o grupo... Aí uma das meninas fez um depoimento e falou o seguinte, eu vim para cá porque eu tive uma discussão com meu namorado, achando que isso era o fim do mundo. Aí eu chego aqui e a colega aqui do grupo perdeu a mãe. E eu comecei a me colocar no lugar dela e ver como essa coisa com meu namorado tem uma questão, mas toda semana tem essa questão com ele. Ou eu vou terminar, eu vou arrumar um outro namorado, ou eu vou me resolver com ele. Mas como essa questão é devastadora. E como o grupo acolheu, ninguém pediu nada, ninguém falou, vamos fazer silêncio e ouvir a colega. Mas naquele dia, num grupo de 8 pessoas, ela falou sozinha. E ela falou, não, gente, eu falei sozinha, terminou a sessão. E era 1h30 de sessão, porque era um grupo de 8, era mais tempo. Trabalhamos com 2 psicólogos na sala, em coterapia. Você vê que tem muitas possibilidades na psicologia que vocês ainda não conhecem, que são possíveis, são legítimas. Tem uma porção de gente que escreveu aqui, deixa eu ir lá, ler, para a gente, inclusive, terminar, né, gente? Olha que horas já são. 12h15, já ultrapassamos a hora. Terapia de grupo é aquela que todo mundo senta em roda, e aí cada um vai falando, meu nome é fulano. Cuidado para não confundir com a A, exatamente, que a A não é terapêutico, né? É uma coisa de autoajuda, tem sua importância, algumas pessoas gostam, outras não. O nosso não, o nosso é com um profissional. Não gosto de terapia em grupo para criança. Meu filho chegava em casa falando da tristeza que uma criança tinha com a perda do seu pai. Bom, aí a gente tem que entender essas questões, né? E ele só tinha 10 anos, é verdade, já que ele não tem esse outro lado, né? Como é que cada um elabora o seu luto nessas questões, né? Tem que entender por que foi indicada essa maneira para crianças tão pequenas um grupo, né? Mas não quer dizer que seja impossível. Júlia, professor, psicologia do trânsito vai muito além de aplicar aqueles testes para tirar carteira nacional de habilitação, certo? Poder comentar, por favor? Posso comentar? Vai chegar um momento, Júlia, a gente está falando de clínica. Depois nós vamos falar de psicologia jurídica, psicologia hospitalar, e vamos falar de psicologia do trânsito, ali perto de psicologia do esporte. Tem umas 4 aulas, me lembra, Júlia, na hora certa. Vanessa, acho interessante a terapia em grupo, pois o paciente aprende com as angústias do outro. Tem esse lado, é o que eu estou te dizendo. Tem lado bom, tem lado ruim. Não tem algo perfeito. Lívia, professora da terapia em grupo, de certa forma, fere o sigilo, uma vez que outros pacientes podem falar a vida dos outros com terceiros, ou não tem nada a ver. Não, o sigilo é do psicólogo, né? Eu que não posso falar. Ali tem impacto.
e esse pacto normalmente extremamente cumprido, sabia? A minha experiência é que rarissimamente alguém sai dali falando qualquer coisa. Eles têm um pacto enorme entre eles. Eles constroem e ninguém fala nada. A ponto de um passar pelo outro em shopping e nem cumprimentar para nem saber, ninguém saber, às vezes estão acompanhados, nem saber que se conhecem. Só se conhecem ali dentro. E respeitam profundamente o silêncio e a intimidade do outro. A Silvia falou de conhecer muita gente que se vitimiza. Só que isso faz parte da angústia da pessoa, ô Silvia. Só que eu não posso dizer, fulano, pô, tá se vitimizando muito, hein? Quinta sessão, eu tenho que esperar o tempo dela. Só que a outra pessoa que não é psicóloga tá dizendo, pô, fulano, já é a quinta sessão que você fala disso? Você não acha essa história... Você não acha que você também tem parte nessa história aí? Você não é a pobre coitada, não é mesmo? E, pessoas... né? Eles falam assim, na boa, eles entram, falam, às vezes são até duros, mas é sempre uma relação muito respeitosa. Raramente eu vi. Na família, não, porque aí tem... Olha como é diferente a dinâmica da terapia familiar, que é em grupo, da terapia de grupo dos que não têm vínculo, né? Como a coisa afetiva atravessa, né? Na família é o tempo todo tenso, né? O tempo todo olhares, o tempo todo questões do contencioso afetivo dessa família, né? Anos e anos nesse contencioso. Às vezes se entende só ouvindo o outro, é isso mesmo, tá aí. Isso mesmo, verdade, muito legal, muito interessante para adulto. Professor, eu tenho uma dúvida em relação à atividade no Lattes. Vamos falar sobre isso na semana que vem? Devemos te mandar por e-mail o link quando criarmos o nosso currículo? Não, vocês vão fazer um e vocês vão botar na plataforma. Depois a gente vai ver esses detalhes, não se preocupe com isso, tá? Então, pessoal, infelizmente nosso tempo já passou muito. Eu estou apenas começando a falar, tem vários assuntos. Eu ia falar agora sobre contrato, sobre dinheiro, sobre entrevistas iniciais, sobre anamnese, sobre setting terapêutico, sobre tempo, e tempo lógico, tem muita coisa. Sem contar toda a questão de abordagens. Então, aí sim estou precisando. Vou falar de dinheiro quando você for terapeuta e for ganhar o seu. Então, pessoal, é isso aí. Acho que vocês acham que está sendo proveitoso aqui o nosso encontro? Que tal? Eu também estou querendo responder. Acho muito legal essa dinâmica que vocês estão estabelecendo, de vocês escreverem aqui, eu leio, a gente batendo papo. Porque esse momento, diferente da primeira parte da disciplina, que eu estava ali apresentando conceitos teóricos, que uma boa parte não conhecia, de fazer pergunta. Aqui não, aqui a gente está interagindo, né? Eu acho que fica mais legal assim, no tempo que for necessário. Se a gente começar a precisar de mais tempo, a gente combina mais um sábado lá para frente, e o que eu não quero é que a gente deixe de falar com leveza, algo que nem sempre é tão leve, porque tudo isso envolve sofrimento. Nós somos profissionais de saúde mental, de felicidade, mas nós ouvimos pessoas trazendo muitas angústias, muitas questões, muito sofrimento, né? E essa nossa escuta tem que ser uma escuta profissional, tem que ser uma escuta técnica, mas tem que ser também uma escuta ética, tem que ser uma escuta generosa, solidária, empática, porque senão a gente está na profissão errada. Se a gente não se preocupa com o sofrimento do outro, a gente escolheu o caminho errado, não é aqui na psicologia. Na psicologia nós temos essa preocupação, mas as pessoas chegam muitas vezes muito mal para nós, né? Muito angustiadas. Ideação suicida. Ontem eu estava atendendo uma paciente cuja questão era ideação suicida, ou seja, ela pensava por que ela estava viva e maneiras de ela se matar. Ou seja, nós não estamos falando apenas de uma angustiazinha, às vezes são questões extremamente que dilaceram, né? Isso quando o sujeito não se lembra, né? Em muitos casos a mulher não se lembra, de abusos sexuais sofridos na infância. Vamos falar sobre isso também. Esse é um assunto bastante delicado, mas é um assunto que a gente vai ter que tratar aqui. A gente não tem tabu. Todas as nossas questões a gente tem que tratar. Há muita dor no mundo, exatamente, Silvia. E a gente está aqui para também acolher. Não é passar a mão na cabeça.
a pessoa vai ter que ter muita coragem para seguir, ressignificar, reconstruir, mas a gente está aqui para dar todo o apoio possível. Então, pessoal, sendo assim, já 12h20, a gente está tendo que encerrar a nossa aula. Passou rápido para mim também, quero dizer que tem sido muito interessante, que a gente tem conseguido fazer encontros muito produtivos, com trocas muito produtivas. Bora almoçar, né? Bora fazer uma série de coisas. E eu aguardo vocês na semana que vem, neste mesmo horário. Peço que aqueles que tiveram dificuldade, que leiam este texto, que vai ser muito elucidativo, que a gente já vai entrar nele na semana que vem e vai tentar entender os pontos. Está lá há muito tempo no Drive, tá? Leiam e pesquisem o que vocês quiserem pesquisar. As dúvidas sobre o Lattes a gente pode ir tirando aos poucos. E eu aguardo vocês na semana que vem, nesse mesmo horário, e foco no trabalho que ainda não entregou, hein, gente? Não deu para ler, Eduardo. A diversidade das práticas psicoterápicas. É um jornalzinho do Conselho Regional de Psicologia, Eduardo. Está lá à disposição, bem palatável, bem fácil de ler. Tá? Obrigado, Ju. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Lisa. Obrigado a todos que participaram. Nós estamos